Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast, a mais um episódio do nosso querido SériosCast. Como você já sabe, é sempre primordial falar isso, mas aqui é um lugar onde nós procuramos inspirar pessoas, inspirar vidas através de experiências, memórias que são, na maioria das vezes, inesquecíveis. São, na maioria das vezes, memoráveis, como a própria palavra diz. Então, olha, fica muito à vontade desde já, lembrando que você pode assistir o nosso podcast em todas as plataformas, inclusive a que você mais gosta de ouvir, a sua preferida. E hoje eu tô com uma convidada maravilhosa, eu sei que você já clicou sabendo quem é ela, mas eu preciso te dizer também que se por acaso você não sabe quem é ela, nos episódios anteriores, o episódio com o Bernardo, o episódio com o Pael, com a Helena, todos eles nós falamos a respeito dela e hoje nós estamos tendo essa honra de receber. Então, antes de mais nada, seja muito bem-vinda, Marcela Ferro. Foi muito bonito, gente. Tô até me sentindo mais, sim, especial. Show de bola. A Marcela é nossa professora de gastronomia aqui do Sérios. Ela é responsável pela ACT. Se você não sabe o que é ACT, basta ver lá nos episódios anteriores também. Tem 36 anos de idade, é casada com o Vitor e tem uma fofura que é o Henrique, um filhão maravilhoso, está aqui com a gente também esse ano no Sérios. Marcela tem mais de 10 anos de vivência na cozinha, 10 anos como professora, de fato ela está vivendo aqui. Marcela, eu já falei muito de você, mas eu queria que você se apresentasse um pouco para a galera, falasse quem é você e como é que se deu essa oportunidade de estar dentro da cozinha. Essa parte mais difícil, né, de falar de si, que a gente é mais professor, não fica falando de si demais. Eu sou Marcela, eu tenho 36 anos, como você falou, e sou criada numa família de comunicadores, assim, de natureza. Todos professores, de alguma forma, e eu achava que eu ia fugir. Eu falava, não, você é cozinheiro, eu nem quero, eu quero ficar só ali atrás, ali na cozinha. Mas, num caminho, eu fui sendo levada para a área de educação, que é uma área que hoje movimenta o meu coração mais do que as outras áreas. Sou brasiliense, nasci aqui, sou filha de um mineiro e uma nordestina, olha que coisa boa. Legal. E aí já mistura bem, então você já vê que no lado mineiro tem uma coisa de alimentação, de comida, de conforto, e no Nordeste também, né? Sim. Que é muita comida e é uma fartura, assim. E aí eu sempre fui pro lado da alimentação como degustadora. Sempre gostei muito de comer. E minha mãe fala assim que nunca achou que eu fosse ser da área de cozinheira. Que a minha irmã, ela achava que ia, sei lá, querer cozinhar mais. Eu nunca pedi pra cozinhar dentro de casa, mas eu era gulosa. Então sempre gostei muito de comer e as minhas memórias são muito, muito ligadas à alimentação. E até quando eu cheguei aqui, e sou muito feliz, e agora eu sou mãe, o que já mudou bastante a minha vida e o meu olhar da alimentação também, e acho que depois que você vira mãe ou pai, você entende um pouco o seu propósito no mundo, assim. Tem pessoas que não têm propósito de ser pais ou mães, mas quando você cria um ser humano, acho que é uma responsabilidade, um senso de propósito, assim, grande que pesa. E não um peso ruim, não, um peso bom. E hoje ele tá aí. E eu tô feliz que ele tá aqui. Nossa! Feliz dele ter a oportunidade que eu não tive e que eu queria ter tido, assim, na escola. Acho que se eu tivesse todas as matérias que a gente tem aqui na escola, na minha escola, eu tinha despertado melhor pra minha área vocacional, assim, da alimentação e até de prazer, assim, né? De hobby. Então é isso. Show. E como é que deu essa entrada então na cozinha? Se a Marcela nunca pediu pra cozinhar dentro de casa, sempre foi a gulosa ali, e como é que foi essa virada de chave de querer fazer gastronomia? Então, eu sempre gostei de comer, então minhas memórias são muito ligadas a cheiro de uma geleia que a minha tia fazia, ou a comida da minha avó e tal. Do meu pai e da minha mãe. Então minha mãe e meu pai cozinham muito. E eles sempre cozinharam. Meu pai, desde pequena, e é engraçado, eu tenho 36 anos, desde pequena eu como sushi, assim, pequena mesmo, porque eu nem sei a minha idade. E sempre gostei. Porque eu sempre gostei de coisas curiosas, diferentes. E meu pai fazia com a minha mãe sushi. Nem tinha nessa época cursos, assim, era uma japonesa que fazia um curso e aí eles fizeram. Então pra você ver que o meu pai e minha mãe, eles têm uma coisa de o tempo todo estar na mesa. Quando eu era adolescente, assim, quando eu tive que escolher um lado pra ir, que eu acho que
a nossa escola, mais uma vez, ela contempla isso, de te dar opções e dar uma base para o aluno se permitir o tempo todo ver para onde que ele quer ir. Dar uma coisa mais global, sabe assim? Eu não tive isso, então eu cheguei na época de escolher pro pais o que eu queria fazer. Era muito nova e não sabia. E conversei com meu pai, falei, pai, não sei o que eu vou fazer. E ele, por que você se interessa? O que você gosta de fazer? E aí eu fui pensando e fui chegando em fisioterapia. Olha como maravilhosa, fisioterapia, história e nutrição. Aí eu falei, olha, tem esses cursos aqui que eu me interesso. Aí ele pegou, meu pai é muito curioso, e pegou a ementa de todos os cursos que eu pensei em fazer. E falou, vamos ler essas ementas pra ver o que é que você... E meu pai e minha mãe, eles têm uma questão que é felicidade. Eles não têm uma questão de criar uma expectativa de... Lógico que eles querem que a gente seja bem sucedido na parte financeira. Mas a gente não tem isso dentro da nossa família, sabe? De instituir coisas que são aptas pra você seguir e outras que não. Então, de felicidade, amor e o que você gostaria de fazer que seria bom. Meus pais são funcionários públicos, mas sempre tiveram esse lado mais artístico, aflorado. Minha mãe pinta, meu pai é entusiasta dessas coisas de arte e tal. Então ele falou assim, vamos escolher. E aí eu escolhi nutrição. Aí fui fazer nutrição. E aí lá pelas tantas eu comecei a ficar frustradíssima, porque eu muito gulosa, sempre fui muito gulosa, apesar de não parecer. Mas quem me conhece, me vê comendo, sabe que eu realmente gosto de comer. Eu fiquei frustrada, porque eu tinha que controlar a caloria, controlar coisas. Que isso? Não quero mais isso. Aí eu queria botar manteiga e não podia, sabe? Essas coisas. E aí eu comecei a perceber que a carreira de nutrição em Brasília é uma nutrição clínica. Não tem uma carreira muito institucional. Então comecei a querer ir pro institucional, que é ser nutricionista de grandes cozinhas e tal. E aí eu comecei a ser mordida por esse bichinho, assim, de gostar de cozinhar, porque meus pais faziam isso em casa o tempo todo, apesar de não ser eu a que pedia pra fazer comida o tempo todo. Eu não queria, eu queria comer, não queria o tempo todo cozinhar. Mas aí eu fui pesquisando, entendendo dentro da área de nutrição e falei, acho que vou fazer gastronomia. Mudei, dei uma virada de chave, eu fiquei uma época bem deprê na época da faculdade e resolvi cozinhar, fazer um bolo, fazer uma coisa pra dar uma animada. Aí percebi que eu realmente me perdia dentro dos meus pensamentos ali dentro da cozinha. Junto com a minha avó, tava até morando... Na época a gente tava morando com a minha avó, todo mundo, que a gente tava construindo a nossa casa. Dos meus pais. E aí fiz isso, cozinhei, me senti super bem. Falei, acho que eu vou cozinhar mais. E aí falei, vou trocar de curso pro meu pai. Meu pai ficou nervoso, assim, como assim? Vou trocar de curso, vou fazer gastronomia. Daí ele foi me ajudar a pesquisar onde tinha em Brasília. E aí tinha na Unieuro. Na minha época não tinha muitas opções. Aí eu fui fazer na Unieuro e eu vou te falar que eu fui muito feliz na Unieuro. Eu falo para as pessoas assim que lá você aprende a cozinhar mesmo uma realidade. Você tem uma estrutura boa, mas não é uma estrutura de ponta que nem, sei lá, no IESB, que tem tudo, todas as ferramentas. Mas você não encontra isso numa cozinha industrial, não. Você sai, sei lá, da formação da Unieuro com a realidade. E aí você vai para a realidade da cozinha industrial, que nos restaurantes não vai ter tudo, né? Para você ter todas as ferramentas bonitinhas. Então você tem que se adaptar. E a Unieuro trazia isso, você já era adaptada, os professores eram muito bons, assim, se você não tiver maçarico, como é que você vai fazer isso? E é uma coisa que eu tento trazer para os meus alunos hoje. Eu tento levar para os alunos dos sérios, na sua totalidade, assim, desde os pequenininhos até os maiores, como que eu posso fazer dentro da minha cozinha doméstica, né? Eu não tenho fouet, como é que eu posso fazer? Legal. Eu não tenho maçarico, como é que eu vou finalizar um creme brulee? Os maiores, eles tendem a querer mais entrar nessa área da cozinha mais gourmetizada, mais profissional e tal. Os menores, a gente já tem uma outra pegada. Mas eu tento fazer isso, levar para o cotidiano deles, aproximar a alimentação,
porque eu acho que é essa a essência, é isso que tá dentro de mim, é ser entusiasta da alimentação, ser uma pessoa que leve à proximidade. Eu não quero levar a uma dieta xiita, a uma coisa muito... Eu quero levar a um equilíbrio. Eu não quero levar uma proibição. Eu não quero fazer com que o alimento vire vilão, apesar de muitos serem. Mas eu quero que você entenda o que esse alimento tem ali que eu posso escolher ele, sabe? A gente tenta no colégio, na minha matéria, desenvolver isso de você ter um equilíbrio, de você entender sobre o alimento. O poder da escolha, né, que você oferece para os alunos. Você então dá a base para eles e fala, olha, a partir daqui, desse caminho você escolhe. Então dentro da gastronomia você já está ensinando desde os pequenos aos grandes o poder de uma decisão, né? Desde um alimento... E é o que a gente vê muito no mundo, Gabriel. Você sai para o mundo de uma redoma de vidro e ele tá ainda numa redoma? Não tá. Então quando você sai no mundo, vai ter doce. O que você vai fazer com isso? Então a gente tenta aproximar os alunos aqui a isso. E eu acho que faz parte da minha história isso. Então eu não queria fazer nutrição para eu viver amarrada num monte de regras. Sim. Mas a nutrição me deu uma base linda de entender o que isso faz pro meu corpo. Porque, afinal de contas, a gente vive porque a gente come. O motor da nossa vida, da saúde, da energia que a gente tem, é alimentação, água, né? Não é o contrário. Eu como por prazer. Você come para viver. O prazer, ele pode ser aliado. E talvez o prazer... eu falo muito para os meninos, assim, que às vezes o prazer do paladar dá uma estragada aí na gente, sabe? Porque você gosta muito daquilo e talvez você vai fazer essa escolha muitas vezes, isso não é o melhor para sua saúde. Então, que tal a gente entender o que eles têm por trás para ver quanto disso que a gente pode usar a nosso favor? Então, sempre fiz isso na vida. Eu sempre gostei de equilibrar as coisas. Aí fiz gastronomia e comecei a trabalhar em cozinha de restaurante. A gente estava conversando um pouco antes de acontecer aqui a entrevista oficial mesmo, e você estava me falando da sua experiência dentro da cozinha, né? Que você não era chefe, porque existem os cargos e tudo mais. Engraçado, né? Isso. Como é que funciona, por exemplo, para quem está nos assistindo, nos ouvindo, etc e tal, qual é a história da gastronomia, se a gente pudesse contar de uma forma bem compactada, assim? Então, todo mundo sempre cozinhou para se alimentar, né? A humanidade, ela vem cozinhando há muitos anos. E surgiu essa possibilidade dentro os restaurantes. Por que tem esse nome, né, de restaurante? É para restaurar o que você passa, que é a fome. Então, restaura a fome. Legal. E aí foi virando o restaurante que hoje é uma coisa elitizada, que a gente sai para comer para... Antigamente, a alimentação era doméstica. Depois que foi vindo essa questão de você sair para comer como um evento. Mas, enfim, né? A gente tinha umas organizações e hierarquia dentro da cozinha. Aí eu vivo falando para vocês que eu não sou chefe de cozinha. Eu estou chefe de uma cozinha. Porque eu sou um profissional, eu sou cozinheira de formação e eu tenho um cargo de chefia dentro de uma cozinha. Não necessariamente eu estou à frente de uma chefia. E é muito difícil isso para as mulheres. Sim. Na nossa sociedade é difícil, dentro da nossa sociedade e dentro dessa fatia que é a cozinha industrial, profissional, é muito mais masculina do que feminina. A gente estava conversando e você estava falando justamente dessa parte, né? Que é essa questão da mulher no meio. Hoje a gente tem muitos realities e muitas oportunidades de ver como essa cozinha gourmet, como você mesmo disse, funciona. E como é que foi a Marcela se posicionando dentro dessa cozinha? Como é que era isso no dia a dia para chegar onde chegou? É difícil. O Vitor, meu marido, falava, esse lugar não é para você, não. Ele falava assim, de uma forma carinhosa, né? A gente se conheceu na cozinha. Eu brinco que ele se apaixonou. Ele fala que ele se apaixonou à primeira vista. Olha que coisa. Eu tava de doma, de touca, sem maquiagem, que cozinha você não usa mais. Brigando. E ele falou assim, nossa, que... Eu acho bem... Não sei se isso é verdade mesmo. Limpando... Sabe que eu tava limpando geladeira? Eu entrava dentro da geladeira pra limpar, que eram as geladeiras enormes.
E ele achou maravilhoso aquilo. Que doideira, né? Enfim, na cozinha você tem que se posicionar de uma forma mais seca, mais imperativa, principalmente para mulher, mais assertiva, porque você já é uma mulher, que é mais difícil. Eu já sou pequena, baixa, estatura baixa. E aparento ser muito nova. Na época que eu entrei ainda era mais. Hoje em dia já tô mais vivida. Mas quando eu entrei na cozinha eu era muito jovem ainda, né, assim. Então as pessoas não levavam a sério. Eu entrei já num cargo de hierarquia alta. Eu era sous-chefe quando eu entrei a primeira vez numa cozinha majoritariamente masculina. E eu pedia as coisas, as pessoas olhavam pra mim e, tipo, não faziam. Mas não fazia e me dava uma raiva, Gabriel. Porque eu sou desse tamanho, às vezes eu falo aqui na escola que eu devia ter o tamanho da Verônica. Nossa. Da secretaria. Sim. Porque é o que eu tenho dentro de mim, sabe? Eu sou assertiva, eu quero fazer logo e eu tenho esse posicionamento. E aí eu ficava brava, mas não conseguia extravasar. Eu tenho uma educação interessante, então eu era muito educada. Minha mãe me deu educação. Eu falo que minha mãe me deixou bem educadinha. E aí a cozinha veio pra me fazer o reverso. Eu tive que começar a ser dura, a ser incisiva, a ser mal educada muitas vezes, até conseguir que eles entendessem que eu era boa no que eu fazia. É uma forma de chamar a atenção, né? Eu existo, eu estou aqui. E é muito duro, você volta pra casa meio quebrada mesmo, assim, sabe? Você volta pra casa arrasada. Por que eu tive que fazer isso? É contra o que você aprendeu, familiar e tal. Enfim, aí eu fui tentando ser mais rígida, mais séria, mais assertiva, e aí fui conseguindo o meu lugar, mas ao mesmo tempo eu não pedi ajuda pra ninguém. Eu mesmo fazia as coisas. Até hoje eu tenho muita dificuldade de pedir. As meninas que trabalham comigo, minhas assistentes, eu falo, gente, não é possível que eu não sei onde tá uma panela aqui nessa sala, porque elas muito fazem esse manejo assim de organizar. E pra mim isso é horrível, porque eu sempre fui muito de ter o controle, pegar e tal. E eu tive que ter, muitas vezes, né? E assim fui caminhando. Eu conheci o Vitor dentro de uma cozinha, meu marido. Não façam isso, de conhecer, né? Se apaixonar e... Não dá certo. Né? No caso, a gente até deu, você sabe? Porque eu acho que a cozinha ela é tão cheia de questões que você endurece. Então, eu era muito profissional dentro da cozinha. É um ambiente, né? É um ambiente que você tem que ser muito profissional, não pode ter muitas relações assim, enfim. E ele era meu... Eu tinha uma hierarquia acima dele. Eu era sous-chefe na época. Eu fui depois chefe da manhã, de um turno e tal. Mas eu era responsável pela cozinha e ele não era. Então ele era inferior à minha hierarquia. E depois ele, rapidinho, meu filho, ficou na mesma hierarquia que eu. E eu me lembro que ele dava assim, sei lá, como é que é o nome disso? Era advertência. E todo mundo achava ele competentíssimo. Nossa, olha aí, Vitória exercendo aí, ó. Eu dava, tá de TPM, é louca. Juro por Deus. Então a gente tem uma... É difícil, né, isso. Mas enfim, depois você vai aprendendo e vai crescendo. E hoje em dia é muito diferente, Gabriel, da época que eu comecei. Hoje em dia a gente tem chefe premiado internacionalmente, é mulher, Helena Rizzo, que é brasileira. Né? Então hoje a gente tem uma abertura muito maior. E eu tenho, desculpa te cortar, Marcela, rapidinho. Eu tenho uma amiga que ela já trabalha com a Helena. E ela fala que justamente a forma como ela se apresenta é o que ela é. Então ela não é uma chefe, uma dona que tenta ser aquela pessoa rígida, dura. E é justamente nesse ponto que a gente está chegando na conversa que eu queria perguntar para ti. Porque hoje você tem a faca e o queijo. Antes você passou por um processo muito árduo, que a gente passa ainda há muita presença dessa inferiorização do feminino, da mulher, etc e tal, e a gente não concorda com isso, é óbvio. Mas graças a Deus, ou melhor, graças às coisas e à luta que está acontecendo diariamente, as coisas estão mudando. E a mulher está cada vez mais subindo em cargos que ela tem que subir e chegar nisso. E como é que é, então, agora trazer essa educação para esses pequenos, para essas pequenas? Para o pequeno, para a pequena, para eles entenderem que ambos, cara, existe esse equilíbrio. Como é fazer, então, esse novo universo, a nova proposta com a educação e a cozinha agora? Então, eu falo muito para os meninos que a gente tem que desmistificar essa cozinha brava, uma cozinha
é muito agressiva, que a gente vê nos realities e às vezes vende, sabe? Sim. Tem um livro muito bom do Gordon Ramsay que chama Chocolate Amargo, eu acho. A biografia dele. E ele conta sobre como que ele chegou na cozinha e como que ele chegou no Hell's Kitchen, que é o programa de sucesso dele e tal. E que a filha dele falou assim: papai, por que você é assim no programa? Você não é assim. Então ele fazia um papel um papel daquilo que vendia, que era uma pessoa que tacava coisas, que era agressivo e tal. E isso existe num modo prático na cozinha, por exemplo, de agilidade, de não pedir por favor, existe. Eu falo muito para os meninos mais velhos que a gente tem que entender que a gente entrou na cozinha e já tem um por favor embutido, porque às vezes a gente queima um arroz pedindo por favor. Né? Às vezes você tá ali fazendo e quando você vê já tá queimando, então você não vai falar por favor desliga, você fala desliga, então é num imperativo. Então a gente trabalha isso com os meninos também, mas de uma forma a desmistificar a agressividade dentro desse local, que é um local tão afetivo domesticamente, né? Como é que a cozinha de casa é afetiva desse jeito e a cozinha do restaurante não é? Justo. E aí a gente tenta trazer isso para os meninos de uma forma colaborativa. Então a gente não trabalha dentro da nossa escola, ou dentro da minha sala, ou nunca vou trabalhar de uma forma competitiva. Sim. A gente existe em momentos que a gente compete com os meninos mais velhos, faz Superchef, que é um projeto que a gente tem aqui, mas eles competem como equipe umas com as outras, eles estão na posse de querer fazer a competição, sabe? Sim. Não é uma coisa imposta sem eu querer. É uma coisa que eu entrei porque eu quero e faz parte, é saudável. Mas os menores, não. E na maioria das vezes, exceto esses projetos que a gente compete, a gente trabalha com colaboração. Esses dias a gente estava conversando com um aluno a respeito dos combinados que eles fizeram entre eles. Eles falaram assim: não, prof, a gente combinou que uma aula um lava tudo e na outra o outro lava tudo. Aí eu falei: tá, mas e se em uma aula for 7 louças e na outra for 3? Aí ele: mas aí vai ser o azar de quem pegou a louça da semana, que era muito... Aí eu falei pra ele assim: então, a gente não trabalha assim, nunca. A gente divide as tarefas. Cozinha é divisão. É como a gente dividir um alimento, não é? A gente não faz um bolo e divide. A gente vai comer o bolo inteiro? Não vai. Então a gente trabalha o serviço de uma forma assim dentro da nossa sala. Até porque os meninos, eles na maioria das vezes têm acesso a muita coisa. E eles não têm acesso a servir às vezes. E é interessante fazer esse inverso com eles. Então a gente trabalha como colaboração. Eu lavo um pires, você lava um talher, e aí a gente vai junto lavar toda a louça que a gente sujou. Então acho que é a partir daí que a gente vai equilibrando os lados, tanto masculino quanto feminino, ou mesmo entre o masculino e o masculino, entre eles, como é que a gente faz? O menino pode lavar a louça? Pode. E ele pode dividir com todo mundo? Também pode. As meninas precisam gostar de cozinhar? Não. Elas não precisam, elas podem gostar de marcenaria. E tá aí a nossa grande sacada da escola de escolher o que fazer, experimentar e escolher. Então, assim, nem sempre... a minha sala é muito cheia, né? Eu passo inveja nos outros professores. Mas não é por mim, não. É por causa da comida. É o que todo mundo quer comer, né? Não é. No final eu falo pros meninos assim: eu acho que vocês gostam 70% de mim e o resto da comida. Mentira. Eles gostam de comer e às vezes até do produto ser feito na mesma hora. Eles têm muito isso, a geração que a gente trabalha hoje. Eles querem ver o pronto. Sim. Não ver o isso, processo. Isso também às vezes é importante na cozinha. Você vê que demora 30 minutos pra cozinhar um bolo. Pra assar um bolo, se você abrir antes disso, ele vai solar. Por que ele sola? Quando abre, entra o quê? No fogão, no forno e tal. Então, é uma série de curiosidades e de coisas que eles aprendem no dia a dia. E que vai juntando, né? Porque ele aprende algo dentro da física, da matemática, dentro de outro setor, de outra matéria. E aí, quando chega a Marcela, ela pega e fala: sabe aquela aula que você teve? E aí ele fala: então... Essa semana, eu tava até conversando com uma amiga nossa da escola, uma colega, uma amiga minha, pessoal, a Isabelle, professora do 4º ano. Ela falou:
amiga, não dá pra gente falar na semana tal de micro-organismos e você fazer uma aula de fungos? Aí eu já amarrei a aula pra semana que a gente, em coincidência, ela vai trabalhar em sala. Então, isso é muito comum aqui na escola. A gente faz muito isso. Não só com o quarto ano, que é um ano rico para a área da gastronomia, da alimentação. Tem muito conteúdo interessante. Mas diversos outros, física, química e vários outros. Agora a gente está tendo uma assiduidade boa do ensino médio nas eletivas, nas matérias que eles podem escolher, e uma delas é gastronomia. E eles adoram, e assim, eles vão fazer tanto como um laboratório de experiência, de entender e de ver, quanto um alívio, uma relaxada, um momento de dar uma descansada. Eles esperam a minha aula e depois eles vão embora. Olha que coisa curiosa. É o que ele quer realmente. Porque ele quer realmente. Porque ele tá ali para descansar um pouco, às vezes, da demanda que é hoje em dia um aluno do ensino médio. Nossa, né? A gente conversou com o Bernardo aqui, o Bernardo faz 1000 coisas, é seu aluno e enfim. Marcela, para você, cozinhar é uma arte ou é uma ciência? Eu acho que é uma arte. Engraçado, né? Por quê? Pra mim, bate como uma arte, mas ela tem muito de ciência, né? Eu acho que a ligação do cozinhar pra mim como uma arte, eu acho que é mais afetivo mesmo. É mais familiar. É mais da minha construção como ser humano, sabe? Mas é uma ciência muito louca, né? Assim, você vê acontecer na sua frente. E às vezes você não fica com um olhar de ciência. Interessante, assim, me faz até refletir mais, mas me bate como arte. Porque justamente essa memória afetiva, né? Os cheiros, as texturas. E é uma coisa que hoje, Gabriel, a gente tá perdendo. E tá resgatando. Ao mesmo tempo que a gente tá perdendo, a gente tá tentando resgatar. Eu acho que tá tendo uma onda de resgate da alimentação, do comfort food, da alimentação doméstica, do sentar à mesa com os pais. Sim. Que é muito importante, que a gente perdeu muito. E a pandemia veio pra nos arrastar pra dentro de casa mesmo. Sim. E fazer com que isso aconteça de fato. Sim. Porque o que mais aconteceu, e a gente percebe na lancheira dos meninos. Eu, de vez em quando, eu vou na sala olhar as lancheiras. Eu falo, deixa eu ver essa lancheira aí. Eu chego lá, os meninos já ficam, olha o meu lanche, prof! Pra me mostrar. Quando tem fruta, pronto. Eles amam me mostrar quando tem fruta. Quando tem uns Cheetos, aí eles ficam escondidos, assim. Mas assim, a gente vai lá e conversa e tenta. Lógico, toda família é uma família possível. Sim. De ser. Mas, e longe de mim querer culpabilizar, gerar culpa, mas eu acho que é importante para minha formação como professora responsabilizar. Então acho que a gente está aqui como tutor de crianças, eu me incluo nisso. Sim. E a gente precisa voltar a atenção para a alimentação deles. Existe um momento que a gente tá ocupado, tá preocupado, tá cheio de demanda? Existe, mas isso não pode virar rotina. Entende? Então, acho que assim, cientificamente falando, o olhar da gastronomia é para isso também. É para você entender que a culinária de casa, ela é medicinal. Ela tá ali para cuidar, para curar. E a gente se afastou um pouco disso, principalmente antes da pandemia. A pandemia forçou um momento de todo mundo se unir. Obrigado. De famílias, às vezes, terem que aparar as arestas dentro de casa, porque às vezes aquilo não estava sendo aparado pelo movimento diário, do dia a dia. E muitas pessoas, eu vi muitos amigos meus com muita dificuldade de fazer comida em casa para a família. Porque você não podia sair. Sim. Você tinha que fazer. O que você ia fazer? O aumento do olhar para a alimentação, eu acho, agora melhorou. Infelizmente, por causa da pandemia, a gente teve que começar a cozinhar para si. Sempre existe o bônus e o ônus, né, nesse sentido, mas a real é que a gente nós caminhamos para que possamos tirar o máximo proveito possível dessa realidade, né? Todas, né? Sim. Marcela, se eu pudesse te fazer uma pergunta aqui, qual é o principal ponto que você tenta ensinar para os alunos? Essa vivência da Marcela na cozinha, de professora e tal, 10 anos, qual é a principal lição que você tenta passar para eles?
Eu vou tentar dividir para você entender. Como eu pego vários segmentos, eu tenho algumas vivências a cada segmento. Por exemplo, os pequenininhos, no final é aproximar do alimento. Mas existem coisas como aproximar. Então, os pequenos, a gente tem um enfoque diferente de textura, de aproximar no toque, no descobrir, no curioso, no sabor, né? Os maiores, a gente tenta dar uma independência dentro da cozinha. Então, a gente tenta agarrar eles ali ou conquistá-los com uma função para você dentro da sua cozinha. Então, assim, se você estiver sozinho, o que você pode fazer? Então, é uma coisa de tentar dar independência munida de inteligência na hora de escolher, de conteúdo para ele deslizar dentro da cozinha, sabe? Então, para os maiores, ensino médio, anos finais, eu busco fazer com que a praticidade seja uma porta para eles entrarem na cozinha. Porque aí eles vão entrar por livre e espontânea vontade. É uma fase que eles se afastam mais, sabe? E aí eu tento trazer essa facilidade, praticidade para abrir uma porta. Para os pequenos é uma curiosidade. Uma experiência, né? É uma experiência de ver isso é azedo, isso é colorido. E aí a textura é áspera, eles amam pegar em ovo. Tem uns que detestam, tem uns que vomitam quando pegam. Então a gente vai entendendo aonde que tá aquela lacuna. De onde que eu preciso buscar essa criança, sabe? Eu já tive aluno grande que tem asco de pegar no ovo, porque às vezes não teve uma introdução alimentar dessa textura, e não é na boca só, é no toque. Então o que a gente esquece que a boca tem uma parte que é de tato. E que tem gente que tem gastura de pegar em várias texturas. A minha esposa morre de agonia de pegar em carne, por exemplo. Muitos alunos têm. Se necessário, ela vai lá e faz. Porque ela é adulta, não é? Então acho que pega um senso de eu sou adulta, eu tenho que fazer, né? Mas a criança não, às vezes, ela não tem oportunidade. E tem muitos alunos que têm nojo de pegar em carne, muitos. E tem alunos que têm dificuldade de comer sabendo o que é. Nossa. Tem uma aluna minha que não gosta de comer carne, que totalmente respeitável. Acho que a gente tem que caminhar na alimentação com o que nos faz bem. E suprir o que a gente precisa suprir caso a gente precise. Sim. E ela não come carne, mas ela adora bacon. Ok. E tem várias, não é só essa aluna não. Tem muita gente que não acha que bacon é carne. Sabe assim? Tipo assim, não caracteriza. Aí eu falo, o porquinho, o bacon não rolou essa pena. Essa consciência, mas tem isso. Então eu busco estreitar o caminho deles, o contato com o alimento. Porque eu acho que tem que ser bacana. Pra gente poder fechar esse ciclo, Marcela, eu queria poder conversar com você muito mais tempo, mas acho que o nosso tempo não pode, não é possível. A escola fala muito, o colégio fala muito sobre essa questão das experiências memoráveis. Desses 10 anos de experiências dentro dos séries e também dentro da cozinha, qual foi a experiência que te marcou? Que é de fato uma experiência que quando eu falo sobre isso, eu falo, isso aqui me marcou de uma maneira que eu não sei te explicar. Olha, eu tenho muitas experiências memoráveis aqui. Porque eu tive maior bagagem de aula prática com crianças aqui. Eu não tenho outra bagagem, assim, não tenho outro cenário de aula prática, de estar com eles. Então, eu acho que uma experiência mais marcante que eu tenho, dentre várias, é quando eu termino a minha aula com a certeza que ele aprendeu o que eu quis fazer. Quando eu planejo em casa, eu planejo assim, empolgadona. Tipo, eu vou falar disso, vou falar daquilo. E aí chega lá e aí eles não gostam, às vezes. Aí te dá Mas quando eu acerto ali, eu fico cheia, sabe? Olha, realmente meu propósito foi concluído. E os meus projetos. A Vanessa, nossa diretora, ela fala que se deixar, eu tenho um projeto... Full time. Eu tenho listas de projeto. Então,
Um dos projetos que me marca, que é o meu xodó, que eu gosto muito, é o jantar cultural. E desde sempre. E uma das memórias que me marcaram num jantar cultural foi quando a gente faz o jantar cultural, a gente fazia presencial antes da pandemia. E aí a gente tinha um dia de preparação no sábado de manhã e o jantar era à noite. Então os meninos vinham, a gente fazia todo o pré-preparo do jantar e finalizava o jantar à noite. Então vinha uma equipe fazer todo o pré-preparo e muito dessas pessoas da equipe, os que podiam, vinham de noite também para fazer o serviço. Que nem um restaurante normal. Aí a gente fez uma sobremesa na taça. Eu nem lembro se era mousse, eu não lembro qual era a sobremesa. Eu lembro que tava numa taça de martini, assim, bonita, elegante, apresentada. E a gente foi botar dentro de um freezer. Foi o primeiro jantar cultural que a gente fez aqui em cima. Aqui no auditório, sim, né? E aí a gente botou um freezer e fomos levar. E os meninos vieram levar com a gente, né? Então eles fazem parte de todo o processo. A gente faz tudo com eles. E isso faz com que os meninos ganhem uma intimidade comigo, com a Sônia, com a Marina, que são as minhas assistentes, e com todo mundo da CT, que fazia parte, que era bem grande o nosso jantar. Eles vieram trazer as taças. Aí a gente trouxe as taças, eu já tava grávida. E aí a gente trouxe e botou a taça no freezer. E aí o que aconteceu? Quebrou uma parte da prateleira. O freezer era sustentado por umas mãos, tipo mão francesa, não sei como é que é o nome, sustentava a prateleira lá do freezer. Aí quebrou aí virou a prateleira e caiu todos os doces que a gente tinha passado o dia fazendo. A gente tava trazendo doce depois dele já firmar e tal. Caiu todos. Eu segurando a bandeja, os meninos comigo, as crianças. E eram crianças assim, 6º ano, né? 7º. E aí caiu tudo. Aí eu fiquei assim, ó, chocada, né? Porque eu trabalho muito bem sob pressão. Eu tenho essa facilidade. Eu não fico desesperada, gritando, choro, não faço nada. Parece que eu entro numa plenitude, muito engraçado. E aí eu fiquei assim, ó. Aí os meninos, prof, calma, me consolando. Pra mim, essa memória eu nunca vou esquecer. As carinhas deles, preocupados comigo. Como, prof, calma, a gente faz tudo de novo, vai dar tempo. Olha que coisa. Não era uma preocupação, eles não choraram, eles não ficaram assim, foi um barulho, Gabriel. As taças quebrando, eu pensando, quebrou as taças, caiu, quantas eu vou ter que fazer a mais? Quantas eu vou ter que... E eu já penso em custo. Quantas a gente vai ter que pagar? Eu penso. Que a louça, geralmente, do jantar, a gente não tem, a gente aluga. Aí quantas quebras a gente vai ter que pagar? Pensando, quanto mais que eu vou ter que comprar de material pra fazer todos eles de novo? Eu pensando assim, e eles assim, prof, e eu bem calada, assim. Eu acho que eles ficaram assustados com a minha reação, tipo... Reação, né? Fiquei com a cara, calma, a gente vai fazer tudo de novo, vai dar tempo. Aí eu... Claro, a gente vai fazer tudo de novo, vai dar tempo, vamos recolher. Aí eu chamei os adultos, porque era muita taça de vidro. Sim. Recolhemos, não pudemos usar os que estavam embaixo. Sim. E tivemos que fazer tudo de novo. E a gente fez. E é esse o ato de serviço, né? Má, eu quero te agradecer pelo seu tempo. Obrigada. Se eu pudesse, como eu disse, eu estaria muito mais tempo. Talvez vai ter que voltar uma parte 2 de ACT aqui pra gente poder falar só sobre o jantar, só sobre o Superchef e tudo mais. Mas é isso. Você que não conhece a Marcela, vem aqui pro Sério, você vai poder conhecer essa figura. Verdade. O que ela tem de pequena não significa nada. Isso aqui tem um conhecimento fora da curva. Te agradecer mais uma vez pelo seu tempo. Não se esqueça de curtir, compartilhar com o máximo de pessoas possíveis. Existe uma série de outros episódios que estão aqui no card, que vai aparecer em algum lugar. É só ficar atento. E lembrando que se você está no Spotify, dá uma olhada também nos outros episódios que estão por aí. Muito obrigado pelo seu tempo. Não esqueça de compartilhar. Semana que vem também temos um próximo episódio com um convidado. Mas muito obrigado. Tamo junto.